E aí pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, A Lógica da Pesquisa Científica, Karl Popper. Bom, o Popper foi um dos principais filósofos da ciência. Ele faleceu, se eu não me engano, em 1994, então é relativamente recente aí. Ele teve presente por boa parte da história recente da ciência. E nesse livro aqui é quase uma tese dele para falar exatamente sobre a lógica de como funciona a pesquisa científica, né? Quais são os procedimentos, como tornar esse método rigoroso para poder avaliar as evidências. Então ele discorre muito sobre essas coisas nesse livro. Bom, dando uma leve introdução aqui sobre ciência, sobre método científico, né? Porque hoje muito se fala assim, a ciência e tal, a ciência provou alguma coisa, comprovou tal coisa. As pessoas usam muito ciência até como uma coisa de cientificismo, né? Quase como uma religião, de que tudo que tem cientificamente publicado é verdade, é uma verdade absoluta e tal. Então eu tentarei fazer um parênteses para situar um pouco as pessoas, porque eu percebo que tem muito equívoco, tanto das pessoas que usam demais a ciência como um cientificismo, quanto das pessoas que não entendem o que é ciência e acham que a ciência não serve porque ela não prova tudo, enfim. Bom, o método científico ele surge como uma forma de investigação do mundo em que nós vivemos, porque afinal a experiência que eu vivencio, ela não significa que seja verdade aquilo que está acontecendo, né? O fato de que eu posso ter, por exemplo, um delírio, que é um desvio, uma forma de pensar, não quer dizer que esse desvio ele corresponda a alguma coisa da realidade em si, né? Do mundo material propriamente dito. Nós podemos ter ilusões, né? Seja uma ilusão auditiva, visual. Nós sabemos que a utilização de drogas pode causar essas distorções das nossas percepções. Então, se cada pessoa consegue ter uma percepção diferente, por que nós deveríamos simplesmente confiar na percepção de uma pessoa, né? Eu podia pegar, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela tem ali uma distorção na forma como ela enxerga algumas coisas. Isso quer dizer que aquilo é verdade? Não necessariamente. É verdade como uma experiência que a pessoa está vivenciando, mas em termos do mundo em que nós vivemos, aquilo não é verdade. Uma das formas de nós entendermos a importância disso é, por exemplo, quando nós lançamos um medicamento novo no mercado. Então existe uma doença X e eu digo lá que fiz um medicamento e esse medicamento cura essa doença. Será que cura mesmo? Não é importante nós sabermos se aquilo realmente funciona, se aquilo talvez não pode ser prejudicial de alguma forma? Eu não sei quem aí é mais velho, mas se eu não me engano é na década de 70 que teve principalmente o problema da talidomida, né? Que era eu não lembro para que era o medicamento, mas em mulheres grávidas isso causava teratogênese, né? Então causava deformações no feto. E existe aí a tal da geração talidomida, que foram as crianças que nasceram com deformações em decorrência desse medicamento. Então assim, não é importante nós testarmos as coisas para saber pelo menos assim o que é seguro utilizar ou o que talvez não seja seguro. Então essas coisas são importantes. Então nós temos aí um método, né, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, que é esse método científico de eu poder avaliar as coisas de uma forma criteriosa para saber isso aqui tem alguma base, tipo, parece funcionar ou isso aqui parece não funcionar. Né? E aí aqui nesse livro do Popper ele discorre muito sobre o que é essa lógica da pesquisa científica, né? Qual é o método, porque afinal, como ele próprio menciona aqui, a ciência ela não parte do princípio de provar que as coisas funcionam, ela parte do princípio da falseabilidade, é quando eu quero testar alguma coisa para tentar descartar isso. O próprio Richard Feynman ele tem uma frase que ele diz que nós estamos tentando o mais rápido possível provar que nós estamos errados. Porque aquilo que é errado nós descartamos e damos sequência a esse pensamento. Quando nós colocamos, por exemplo, um medicamento lá para saber se ele funciona para determinada doença, nós precisamos mensurar esses resultados, ele precisa ser comparado com alguma coisa, ele precisa se mostrar mais efetivo que o próprio placebo. Senão significa que o medicamento não tem efeito. Né? Se o efeito do medicamento é equivalente ao efeito do placebo, então não tem sentido gastar dinheiro com esse medicamento, porque ele não tem um efeito superior a não fazer nada, né? Ou dar uma pílula de açúcar, enfim. Então faz sentido gastar dinheiro com essas coisas? Não faz. E o método científico ele entra justamente para isso. Cara, o que faz sentido utilizar, o que faz sentido não utilizar? Né? Será que tem risco aquilo que nós estamos utilizando ou será que não? Né? Então o método científico ele vem em função disso. E quando o Popper aqui mesmo ele fala a questão de falseabilidade, é que assim,
quando nós aplicamos aí um teste, um método científico para avaliar alguma coisa, digamos o exemplo do medicamento, né? Bom, ele passou ali, então realmente o efeito do medicamento ele é superior, estatisticamente falando assim, ele é superior ao efeito placebo. Então, pô, esse medicamento aqui, ok. Só que agora nós precisamos testar ele de uma forma mais rigorosa. Eu preciso criar métodos cada vez mais rigorosos para saber se isso se aquela ideia está sobrevivendo. Tem até uma passagem aqui que o Popper ele faz uma alusão do método científico com a questão da evolução, porque a evolução simplesmente coloca as coisas no mundo e assim, ó, o que sobreviver é o que dura, o que não sobreviver é extinto. Né? A maior parte das espécies que já pisaram no planeta estão extintas, 99, tantos por cento aí já se extinguiram. Então assim, poucas coisas sobrevivem. E ele fala justamente de utilizar esse mesmo conceito da evolução, né, em termos de sobrevivência, com as ideias científicas. Eu preciso expor as ideias que nós temos, as hipóteses, a testes. O que não sobrevive tem que ser descartado. E aí aquilo que está sobrevivendo precisa ser submetido a testes cada vez mais rigorosos. Só assim nós saberemos o que talvez seja... Não em termos de dizer o que é seguro, mas saber assim, cara, o que não é seguro usar, o que não faz sentido usar. Porque talvez tenham medicamentos aí, né, às vezes, por exemplo, pessoas colocam medicamentos no mercado e esse medicamento ele pode ser prejudicial. Se tem o caso da talidomida, que era teratogênico, né, então assim, não foi testado adequadamente para saber se tinha algum risco. Né, testaram lá, pô, funciona porque, eu não lembro qual era o propósito da talidomida, né, mas funciona para o propósito dela. Tá, mas será que não tem algum risco? O importante é sempre nós avaliarmos essa questão de risco. Isso aqui realmente faz sentido ou ele não funciona? A ideia é provar que não funciona, que essa hipótese ela não sobrevive. Né? A ideia é sempre isso do método científico. Então aqui nesse livro, Karl Popper ele se propõe a falar justamente de todas as etapas do processo científico para poder fundamentar uma pesquisa, né, um método para saber o que faz sentido cientificamente falando e o que não faz sentido. Bom, antes de dar o meu parecer final do livro, eu quero ler aqui os capítulos e subcapítulos e os apêndices, porque os títulos já dão uma boa noção do que ele acaba abordando. O livro aqui é dividido em duas partes. A primeira parte são 2 capítulos, a segunda parte vai do capítulo 3 até o capítulo 10. Depois tem apêndices e novos apêndices e outros apêndices, né? E aí aqui no início ainda tem nota dos tradutores, dados biográficos de Karl Popper, prefácio, primeira edição, 1934. É importante deixar claro que essa edição aqui ela veio na íntegra, né? Então tem todo o conteúdo que ele tinha no livro original, mais as adições que ele fez ao longo dos anos, né? Então o livro está muito completo. Parte 1. Introdução à lógica científica. Capítulo 1. Colocação de alguns problemas fundamentais. São 8 subcapítulos aqui. O problema da indução, eliminação do psicologismo, prova dedutiva de teorias, o problema da demarcação, a experiência como método, a falseabilidade como critério de demarcação, o problema da base empírica, objetividade científica e convicção subjetiva. Capítulo 2. O problema da teoria do método científico. São 3 subcapítulos aqui. Por que são indispensáveis as decisões metodológicas? A abordagem naturalista da teoria do método. Regras metodológicas apresentadas como convenções. Parte 2. Alguns componentes estruturais de uma teoria da experiência. Capítulo 3. Teorias. Aí eu lerei agora direto os subcapítulos porque são muitos subcapítulos aqui em cada capítulo, tá? Causalidade, explicação e dedução de predições. Universalidade estrita e numérica, conceitos universais e conceitos individuais, enunciados estritamente universais e enunciados existenciais, sistemas teóricos, algumas possibilidades de interpretação de um sistema de axiomas, níveis de universalidade, o modus tollens. Capítulo 4. Falseabilidade. Algumas objeções dos convencionalistas, regras metodológicas, investigação lógica da falseabilidade, falseabilidade e falsificação, ocorrências, eventos, falseabilidade e compatibilidade. Capítulo 5. O problema da base empírica, experiências perceptuais como base empírica, psicologismo. A propósito das chamadas sentenças protocolares, a objetividade da base empírica, enunciados básicos, a relatividade dos enunciados básicos, resolução do trilema de Fries, teoria e experimento.
Capítulo 6. Graus de testabilidade. Um programa e uma ilustração. Como comparar classes de falseadores potenciais. Graus de falseabilidade comparados por meio da relação de subclasse. Estrutura da relação de subclasse. Probabilidade lógica. Conteúdo empírico, acarretamento e grau de falseabilidade. Níveis de universalidade e graus de precisão. Abrangências lógicas, notas e propósitos da teoria da medição. Graus de testabilidade, comparados em termos de dimensões. Dimensões de um conjunto de curvas. Duas maneiras de reduzir o número de dimensões de um conjunto de curvas. Capítulo 7. Simplicidade. Eliminação dos conceitos estéticos e pragmáticos de simplicidade. A questão metodológica da simplicidade. Simplicidade e grau de falseabilidade. Configuração geométrica e forma funcional. A simplicidade da geometria euclidiana. O convencionalismo e o conceito de simplicidade. Capítulo 8. Probabilidade. O problema da interpretação dos enunciados de probabilidade. Interpretações subjetivas e objetivas. O problema fundamental da teoria do acaso. A teoria de frequência de von Mises. Plano de uma nova teoria de probabilidade. Frequência relativa numa classe finita. Seleção, independência, indiferença e relevância. Sequências finitas, seleção ordinal e seleção por vizinhança. Liberdade N em sequências finitas. Sequências de segmento, a primeira forma da fórmula binomial. Sequências infinitas, estimativas hipotéticas de frequência. Exame do axioma de aleatoriedade. Sequências casualoides, probabilidade objetiva. O problema de Bernoulli. A lei dos grandes números, teorema de Bernoulli. O teorema de Bernoulli e a interpretação dos enunciados de probabilidade. O teorema de Bernoulli e o problema da convergência. Eliminação do axioma da convergência, solução do problema fundamental da teoria do acaso. O problema da decisibilidade. A forma lógica dos enunciados de probabilidade. Um sistema probabilístico de metafísica especulativa. Probabilidade em física. Lei e acaso. Deduzibilidade das macroleis a partir das microleis. Enunciados de probabilidade, formalmente singulares. A teoria da abrangência. Capítulo 9. Algumas observações a respeito da teoria quântica. O programa de Heisenberg e as relações de incerteza. Um breve esboço da interpretação estatística da teoria quântica. Uma interpretação estatística das fórmulas de incerteza. Uma tentativa de eliminar elementos metafísicos por meio da inversão do programa de Heisenberg. Algumas aplicações. Experimentos decisórios. Metafísica indeterminista. Capítulo 10. Corroboração ou como uma teoria resiste a testes. A propósito da chamada verificação de hipóteses. Probabilidade de uma hipótese e probabilidade de eventos, crítica da probabilidade lógica. Lógica indutiva e lógica probabilística. Teoria positiva da corroboração, como uma hipótese pode assegurar sua qualidade. Possibilidade de corroboração, testabilidade e probabilidade lógica. Observações a respeito ao uso dos conceitos verdadeiro e corroborado. A trilha da ciência. Bom, e aí entram mais 19 apêndices, em apêndices e novos apêndices. E aí depois tem os outros apêndices, que é prefácio da primeira edição inglesa, agradecimentos, prefácio da segunda edição alemã, prefácio da terceira edição alemã. Eu lerei os apêndices aqui porque são partes onde ele acaba aprofundando mais na explicação matemática dos assuntos que ele acaba abordando, né? Então os primeiros apêndices aqui são 7. Definição da dimensão de uma teoria. O cálculo geral de frequências em classes finitas. Dedução da primeira forma da fórmula do binômio. Método de construção de modelos de sequências aleatórias. Exame de uma objeção, o experimento das duas fendas. A propósito de um processo não preditivo de medida. Observações concernentes a um experimento imaginário. Novos apêndices. 2 notas acerca da indução e demarcação. Notas acerca da probabilidade. Acerca do valor heurístico do emprego da definição clássica de probabilidade, em especial na dedução do teorema geral da multiplicação. Teoria formal da probabilidade. As deduções na teoria formal de probabilidades. A propósito da desordem objetiva ou da aleatoriedade. A probabilidade zero e a estrutura fina de probabilidade e de conteúdo.
Conteúdo, simplicidade e dimensão. Corroboração, peso de evidência e testes estatísticos. Universais, disposições e necessidades natural ou física. Sobre o uso e o mau uso de experimentos imaginários, especialmente na teoria quântica. O experimento de Einstein, Podolsky e Rosen. Uma carta de Albert Einstein, 1935. Bom, para vocês terem uma ideia, o livro em si, inicial, é isso aqui, tá? E esse restante aqui é só de apêndices, então tem coisa pra caramba de apêndice aqui. Eu confesso para vocês que quando eu comprei esse livro, eu imaginei que ele seria um livro falando um pouco sobre método científico, mas talvez num nível mais de divulgação científica. Só que isso aqui é basicamente um trabalho que ele faz para discutir com outros filósofos de ciência sobre o que é o método científico. Pelo título dos capítulos e subcapítulos aqui, acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos das coisas que ele fala, né? Mas ele fala principalmente sobre o que é um método científico, o que é essa questão de dedução lógica, né? Que às vezes nós temos assim, se uma coisa é X e a outra é Y, então X mais Y acaba sendo Z. E ele fala de problemas dessa dedução lógica, que isso é uma coisa que muita gente ainda utiliza, né, como argumento científico, mas ele mostra os problemas que isso pode acabar causando. Então ele fala a questão de falsibilidade que eu comentei, né, que a questão é simplesmente eu provar o que está falso, porque isso nós conseguimos provar. Agora o que está certo, não. Nós conseguimos aumentar o grau de confiança, digamos assim, acerca de alguma coisa. Então eu sei que se eu tomar um medicamento para uma doença X, existe uma probabilidade maior, eu tenho uma confiança maior de que usando esse medicamento eu possa me curar melhor do que se não usar esse medicamento ou usar qualquer outra coisa. Ele fala também, né, dos problemas da teoria do método científico, como eu falei, e aí ele vai mostrando essa questão de como se elaboram as teorias e as hipóteses, né? Ele traz muita questão matemática aqui, ele equaciona as coisas. Eu confesso para vocês que teve alguns capítulos aqui que eu meio que pulei, porque quando ele começou a explicar a questão matemática, eu falei assim, caralho, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Tipo, é uma coisa que ia muito além do que eu podia estar preparado para estar lendo. Então, quando eu peguei o livro, eu acabei ficando surpreso, porque, cara, o livro é muito mais pesado, é muito mais aprofundado do que eu imaginei que seria. Ele acaba sendo, de fato, um livro aqui de filosofia da ciência, né? E é principalmente para pessoas que estudam essa área. Eu não recomendaria esse livro assim para quem está curioso, eu quero saber um pouco sobre o método Karl Popper. Eu acho mais fácil, de repente, ir no Google, digitar o nome dele e ler algum resumo de alguém que botou as coisas principais do que ler esse livro. Porque tem muita coisa aqui que eu nem consegui entender assim, o que ele estava falando direito, porque já precisava de uma outra bagagem, né? Nos apêndices aqui, que é quando ele começa a explicar outros aspectos matemáticos, só para vocês terem uma ideia da página, a quantidade de equação que ele coloca aqui. Então ele vai passando por essas equações e começa explicando o que significa essa questão de dedução. Para vocês verem aqui, a equação continua na outra página, né? Então assim, é uma coisa que acaba aprofundando muito, fica muito complicado, tá? Então para quem não é da área, assim, é um livro que é difícil aproveitar muita coisa. E olha que eu gosto do tema, né? Mas isso aqui aprofundou no nível que eu falei, cara, isso aqui eu não tô nem preparado para ver. Então assim, é um livro... É legal em termos de que ele tenta explicar o método científico, só que ele aprofunda demais, né? Então, para quem está querendo ter contato, aprender um pouquinho mais sobre método científico, é um pouquinho mais difícil. Como introdução ao método científico, ao pensamento crítico, eu gosto muito do Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu não estou com o livro aqui, que o meu está emprestado. Infelizmente eu não tenho review desse livro, porque eu já li esse livro há bastante tempo, mas é um livro que eu acho sensacional. Na verdade é o único livro que eu acho que devia ser obrigatório para todas as pessoas do mundo. A criança aprendeu a ler, ela devia ler todo ano na escola esse livro, porque é o livro de introdução ao pensamento crítico e metodologia científica, porque é aquilo que eu falei, nós precisamos testar as coisas para saber o que pelo menos não é perigoso de se fazer, o que faz sentido eu gastar dinheiro, o que não faz sentido e tal. E no livro do Carl Sagan, ele é muito mais um livro de divulgação científica sobre o método científico, ali, pensamento crítico em si.
Como o livro é de 94, 95, ele acaba abordando muita coisa que estava em voga na época, né? Principalmente a questão dos UFOs, né? Então as pessoas viam muitos objetos voadores não identificados e aí falavam de abdução, a parte de criacionismo, né? Nos Estados Unidos isso ainda é muito forte lá. Então algumas partes do livro ele discorre bastante sobre isso. Tem gente que achou chata, eu não achei, eu gosto bastante, adoro aquele livro. Quando alguém me pergunta um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, é esse livro, Mundo Assombrado pelos Demônios. Infelizmente eu não tenho aqui para poder mostrar a capinha para vocês, mas eu tenho a edição de bolso, né? Que eu acho que ele acaba servindo como uma introdução melhor ao que significa o método científico. Como eu falei aqui em relação ao livro do Popper, é difícil indicar só para quem realmente precisa estudar essa questão de filosofia da ciência, senão não vale a pena o esforço, porque o esforço não é tão recompensador assim. Mesmo eu me esforçando para tentar entender muita coisa aqui, era muito difícil entender, tá? Óbvio, as partes que eram mais tragáveis, assim, mais fácil de entender, é muito bacana ver ali como ele consegue sintetizar a questão do processo do método científico, né? Até compartilhei no Instagram ali alguns recortes do livro. Bom, infelizmente hoje nós vivemos num mundo aí que tende a polarizar absolutamente tudo, até mesmo essa questão científica, né? Então tem as pessoas que dizem a ciência comprova, a ciência provou e é científico, é isso e é. E do outro lado as pessoas que duvidam absurdamente da ciência, né? Mesmo que essas pessoas utilizem ciência em tudo que elas fazem. Da nossa escova de dentes, a pasta de dente, o desodorante, a roupa que eu uso, tudo isso utiliza alguma tecnologia que foi desenvolvida por meio de um método científico em algum momento, né? Ou pelo menos foi aprimorado em algum momento. Então assim, essa questão do método científico e o pensamento crítico ela é extremamente importante para a nossa sociedade, para nós entendermos como a sociedade funciona, entendermos como o mundo funciona, né? Não sair acreditando que as coisas são místicas e vêm do além. Não, as coisas elas têm uma explicação. E o fato de nós não sabermos a explicação não quer dizer que seja algo místico, né? Isso aconteceu com praticamente tudo. A astronomia ela vem da astrologia. Na astrologia tinha lá um monte de besteira, né? E aí um punhado de pessoas ali disse, não, vamos tentar estudar. E começaram a aplicar métodos rigorosos. E daí houve uma cisão. A astrologia continuou como uma tradição, é uma questão puramente cultural, né? E a astronomia se desenvolveu ali como uma ciência para desenvolver métodos rigorosos, para poder calcular as coisas, os astros no espaço, poder fazer previsões, enfim. A química a mesma coisa, nós tínhamos lá a alquimia, né? Tinha muita coisa mística envolvida na alquimia. E aí algumas pessoas começaram assim, não, vamos começar a testar, ver essas reações, tem alguma coisa acontecendo, vamos começar a submeter isso a testes e coletar dados e mensurar isso. E aí a química, ela surge ali como uma disciplina, né, que utiliza métodos científicos, e a alquimia seguiu aí como uma tradição, uma questão cultural. Então a ciência ela parte muito do princípio de que nós não temos como saber a verdade, porque essa verdade não existe, nós somos seres limitados, né? Então eu preciso criar um método que consiga enxergar algo que eu não enxergo. A nossa visão, por exemplo, ela enxerga ali dentro do espectro da luz visível, mas existem outros comprimentos de ondas que nós não enxergamos, mas aí nós desenvolvemos tecnologia, ferramentas para conseguir enxergar, né, ou pelo menos captar esses comprimentos de onda que nós não enxergamos e traduzir eles em comprimentos de onda dos quais nós podemos perceber. Então o espectro do infravermelho, ultravioleta, etc., nós não enxergamos, mas existem equipamentos que conseguem captar essas ondas e traduzir num sinal para que nós possamos ver. Lembre-se que antigamente quando a pessoa tinha uma infecção bacteriana, eles achavam que a pessoa estava com... era uma maldição do capeta, uma bruxa tinha feito alguma coisa, etc. Aí um dia alguém foi lá, começou a fazer um jogo de lentes e descobriu que conseguia ver coisas cada vez menores. E aí um dia viram, nossa, existem ali pequenos micro-organismos que ninguém imaginava, e são esses micro-organismos que estão transmitindo doenças. Então assim, lá na Idade Média, quando mandavam mulherada pra fogueira, óbvio que ali tinha muito conflito de interesse, né? Então se essa mulher aí ela ameaçava o meu poder, era melhor dizer que ela era bruxa e mandava pra fogueira. Mas tinham pessoas que às vezes tinham algum problema, de repente uma pessoa com esquizofrenia, ela era mandada porque não, essa pessoa está possuída pelo demônio. E o método científico se desenvolvendo ao longo do tempo, percebeu, peraí, esse pessoal não está possuído pelo demônio, eles têm um probleminha aqui no cérebro que distorce um pouco a percepção deles, e eles acabam agindo de acordo com isso. Então assim, o método científico ele foi se desenvolvendo justamente para nós podermos entender o mundo, e não ficarmos
presos àquelas crenças enraizadas de milênios, né? Quando a Biblioteca de Alexandria, quando tocaram fogo, né, ali por volta de 500 depois de Cristo, o método científico ele só volta a surgir quase 1000 anos depois, né? O próprio Carl Sagan no livro Cosmos, que é esse aqui, ele conta bem essa historinha. O método científico ele só volta a se desenvolver lá para o 1500, então é chamado de 1000 anos de escuridão, né, esse período, porque imagina a quantidade de coisas que se perdeu na Biblioteca de Alexandria, que era o centro do conhecimento no mundo naquela época, né? Então muita coisa se queimou e nós perdemos 1000 anos ali de desenvolvimento, porque muita coisa que se sabia acabou indo pelo ralo. O Sagan no Cosmos ele até fala, ele faz um paralelo de tipo, imagina o Shakespeare e só tivesse sobrado os Sonhos de uma Noite de Verão. E era só isso que o pessoal conheceria do Shakespeare, mas tem um monte de outras coisas. Então ele fala justamente disso. Tem vários autores que às vezes sobreviveu, sei lá, uma passagem de um livro ou um livro só, mas pode ser que tivesse muito mais coisa daquilo e nós levamos mais 1000 anos para refazer alguns experimentos e chegar às vezes em mesmas conclusões, né? Então o método científico ele é extremamente importante para nós entendermos como o mundo que nós vivemos funciona, mas hoje tem muito problema disso. As pessoas polarizam a ciência como uma religião no sentido de que ela comprova as coisas e o objetivo da ciência não é comprovar, ele é provar que as coisas são falsas, né? Do tipo, isso aqui não funciona, então isso precisa ser descartado. E o que não é descartado continua sendo submetido a algum tipo de teste para aumentar ali o grau de confiança, etc. E do outro lado, as pessoas que duvidam de tudo da ciência, porque a ciência não consegue contemplar toda a subjetividade humana e não sei o quê. E de fato não contempla. E o principal sobre o método científico, acho que é justamente isso. A ciência reconhece que ela não tem capacidade de avaliar tudo. E de dizer assim, olha, eu não tenho condição de avaliar tudo, mas dentro disso aqui que eu consigo avaliar, isso aqui é um pouco mais plausível do que isso. É bastante complicado isso, porque as pessoas acham que assim, como às vezes alguma afirmação científica ela mudou ao longo dos anos, as pessoas acham que a ciência não sabe nada, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Na verdade é porque a ciência se baseia justamente nisso. Bom, com a tecnologia e o conhecimento que nós temos hoje, isso aqui é o que nós temos capacidade de avaliar. Daqui 50 anos nós teremos novas tecnologias, novos conhecimentos e provavelmente nós poderemos revisitar certos testes que nós já fizemos e descobrir coisas que nós não sabíamos antes. Ou talvez descobrir que aquilo que nós pensávamos ser certo, na verdade está errado também. Então a ciência parte desse princípio de que o conhecimento ele é cumulativo. E quanto mais coisas eu sei, melhor eu consigo reavaliar aquilo que nós achávamos que sabíamos. O que é completamente diferente de uma relação dogmática em que a coisa é assim e ela é assim eternamente. Não é. E a ciência parte justamente dessa humildade intelectual de dizer, olha, até onde nós podemos avaliar, parece isso. Mas esse conhecimento ele pode mudar. E eu acho que esse é o principal aspecto sobre o porquê o método científico ele é importante. Porque ele está aberto a justamente reconhecer que está errado. Sem contar que assim, o método científico ele é praticado por praticamente todos os pesquisadores no mundo, né? Claro que existem pesquisadores aí com uma boa índole, pesquisadores mal intencionados, enfim, tem dados que são confiáveis, dados que não são confiáveis, existem revistas predatórias, tem uma série de problemas dentro do meio científico, porque afinal ele é produzido por humanos e nós somos problemáticos, né? E quando eu faço um experimento aqui, alguém lá no Japão pode repetir o mesmo experimento para saber se chegou no mesmo resultado. E se eles chegarem num resultado diferente, eles podem contestar a minha publicação, de dizer, olha só, eu refiz esse teu experimento, a mesma metodologia, os meus resultados não batem, então tem algum problema no teu experimento. E assim a ciência vai se desenvolvendo. Ou talvez eu faça um experimento aqui, eles façam no Japão, cheguem no mesmo resultado, e daí alguém, sei lá, na Suécia, refaz esse experimento, chegou no mesmo resultado, opa, todo mundo está fazendo o mesmo experimento, está chegando no mesmo resultado, então alguma coisa aqui está sendo consistente, vamos analisar mais a fundo isso, né? Ou até mesmo assim, algumas pessoas fizeram um experimento, chegaram naquele mesmo resultado e alguém decide tornar o próprio experimento mais rigoroso, botar um critério a mais, assim, ó, vamos botar esse controle um pouquinho maior aqui para ver se a hipótese deles é realmente isso, ou se não pode ser outra coisa.
E aí de repente eles descobrem assim, olha só, quando eu aumentei aqui o teste de rigor, a hipótese que vocês tinham elaborado não sobreviveu. Então não é essa a explicação para isso. Existe alguma outra coisa que nós precisamos continuar investigando. Então o método científico ele é praticado por todo mundo, né? E por que algo que é tradição, que não é colocado a teste ou que sequer pode ser submetido a um teste, é mais confiável do que aquilo que nós podemos ficar testando constantemente, coletando dados e comparando com os dados dos outros? É difícil entender como algumas pessoas têm esse apego com essas crenças, né? Eu já falei aqui do Cérebro e Crença e o Porquê as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, do Michael Shermer. Esses dois livrinhos maravilhosos, tem review dos dois aí no canal, tá? O Porquê as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, ele é mais tranquilo, assim, eu diria, de ler. O Cérebro e Crença, o Shermer, ele começa já a investigar um pouco mais como o cérebro funciona para ter essas crenças, mas são dois livros assim que eu amo, principalmente o Cérebro e Crença, eu acho um dos livros mais incríveis que eu já li. Mas justamente para tentar entender isso, por que mesmo nós tendo hoje um método rigoroso para investigar o mundo, as pessoas continuam acreditando em coisas que não têm embasamento algum, né? Então acreditar que o alinhamento dos astros tal influencia como a pessoa se comporta. Cara, como que nós podemos testar para saber se isso realmente funciona? Entende? Isso é o método científico. Se eu faço uma afirmação, é eu que preciso provar ela. Se eu chegar para vocês aqui e disser que eu vou, vocês esperam que eu prove que eu vou. Não sou eu que tenho que ficar esperando vocês provarem que eu não vou, né? Não é assim. Então, se eu faço uma afirmação, eu tenho que provar isso. E aí, de repente, eu posso botar um vídeo voando. Só que vocês já sabem que hoje é possível todo mundo ir aí fazer uma ediçãozinha, mostrar uma pessoa ali parece estar voando, tem efeitos especiais no cinema e tal. Então podia ser que eu botasse uma foto no ar, e vocês podem dizer, não, mas a foto pode ser editada. Então vocês aumentaram o rigor de investigação dessa hipótese. E aí vocês pedem uma prova um pouco mais contundente. E aí eu boto um vídeo, mas o vídeo também pode ser editado. Ah, então eu preciso ver pessoalmente. Só que quando é para ver pessoalmente, vocês precisam estar a uma certa distância, de repente não dá para ver tudo. Então o grau de confiabilidade que vocês têm, ele tem que ir de acordo com o nível de rigor daquilo. Se eu sei que algo é falseável, então assim, dá para forjar esse tipo de dado, eu não posso sair confiando nessas coisas. Eu preciso ter algo palpável. E quem faz a afirmação é que precisa trazer essas provas, né? E como eu falei, a prova nunca é de que aquilo é algo verdadeiro, mas é de que assim, bom, essa hipótese, ela é melhor do que a alternativa. Então, por enquanto, é ela que fica em vigência. Eu estou aqui com um livrinho na fila que chama A Navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio científico de que quando nós temos duas hipóteses que explicam o mesmo fenômeno, a hipótese que tem menos elementos é a hipótese escolhida. Então, nós precisamos explicar a rotação da Terra. Enfim, é só um exemplo qualquer aqui. E uma das teorias utiliza 3 elementos para explicar essa rotação, a outra utiliza 5. As duas explicam o mesmo fenômeno, as duas conseguem ter ali dados para poder corroborar com esses elementos, né? Mostrar, não, esse elemento existe, nós conseguimos mensurar, eles parecem ter uma importância e tal. Nesse caso, a hipótese que tem menos elementos e consegue continuar explicando costuma ser aceita. Então isso também vai muito naquela coisa de que as pessoas às vezes precisam de coisas muito complexas e magnânimas para explicar. Não, na verdade nós procuramos justamente a simplicidade. E o Popper fala disso nesse livro aqui, né? Essa questão de simplicidade. Ele não fala navalha de Ockham aqui, porque eu acho que é um termo mais popular cientificamente para utilizar, mas aqui ele descreve exatamente o mesmo mecanismo, né? Então, eu tenho duas hipóteses para explicar, duas teorias para explicar o mesmo fenômeno. Uma tem 2, 3 elementos, a outra tem 5. As duas explicam a mesma coisa, as duas conseguem se sustentar. A hipótese escolhida é sempre a que tem menos elementos, porque é sempre uma questão de simplicidade. Nós temos uma ideia de que reducionismo é uma coisa pejorativa, né? Mas eu já mostrei no review do Relojoeiro Cego do Dawkins, que ele mesmo usa o reducionismo hierárquico, né? Que na verdade é uma coisa boa. Quanto mais eu consigo simplificar a explicação sem perder a complexidade do fenômeno. Então é justamente isso. Eu consegui explicar as coisas de uma forma simples, mas que consegue contemplar essa complexidade. E aí é engraçado porque às vezes
isso vem a público, e aí acontece um determinado fenômeno, sei lá, viram a santa na janela, ou viu Jesus na fatia do pão, e aí alguém vai lá e explica assim, não, então existem esses fenômenos aqui, eles explicam e tal, foi uma coisa simples. E as pessoas começam a negar, porque parece simples demais, né? E nós temos um pouco disso, assim, aquilo que é muito simples, não pode. Porque se todo mundo consegue entender isso, então não pode ser verdade. Tem que ter um elemento místico, sabe? Essa necessidade de ter uma coisa desconhecida, maior do que nós mesmos. E muitas vezes não tem, até agora não tem uma evidência dessa grandiosidade e tal, né? Mas isso volta muito numa questão de segurança do ser humano, de querer ter certeza das coisas e tal, isso é assunto para outro vídeo. Bom, eu acabei alongando um pouquinho aí a conversa porque eu acho que é um tema bastante importante, é um tema que eu gosto muito e eu vejo bastante confusão, né? Quem viu o vídeo do meu livro lá, o Forja, eu falo lá, hoje eu estou cursando psicologia, né? Minha terceira graduação, e continua sendo um dos problemas que eu vejo na graduação, não só na minha, mas em outras universidades também, que é não ter uma disciplina de base sobre pensamento crítico e metodologia científica. Então chega lá na universidade, tem gente que está se formando e a pessoa está dando um discurso de uma coisa que assim, meu Deus, essa pessoa nunca abriu uma revisão sobre aquele assunto, uma revisão sistemática que seja, a pessoa nunca leu nada de cunho científico, de uma publicação que é avaliada rigorosamente sobre aquele assunto, né? Hoje nós vemos aí um monte de gente falando coisas sobre dieta e coisas mirabolantes sobre treino, e assim, não tem evidência nenhuma, não existe um estudo que alguém tenha feito para dizer assim, não, realmente isso aqui ó, tem algum fundamento. Não, a maior parte das coisas não tem, sabe? E isso vai passando como uma tradição. E as pessoas vão acreditando em coisas que às vezes não tem fundamento, e isso é bastante perigoso, né? O Sagan, no livro do Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu comentei, ele fala bastante disso. Na década de 90, nos Estados Unidos, teve o tal do resgate de memória, né? Que foi um movimento lá que prometia para as pessoas que elas resgatariam memórias. Tanto o Sagan fala no Mundo Assombrado pelos Demônios, quanto o Shermer fala porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, ou no Cérebro e Crença. Num dos dois ele comenta. E aí eles prometiam para as pessoas que em 20, 30 dias as pessoas resgatariam memórias que explicariam por que a vida da pessoa está com problemas. Acontece que boa parte dessas memórias que as pessoas resgatavam eram memórias de abuso na infância. E aí as pessoas lembravam de alguma coisa, e hoje nós sabemos que existe um fenômeno chamado memórias falsas, as pessoas lembram de coisas que não aconteceram, né? E os pai e mãe de muitas crianças foram mandados para a cadeia porque a criança lembrou o adolescente, enfim, lembrou de um abuso que na verdade nunca aconteceu. Inclusive tinha uma senhora lá, já era uma pessoa mais velha, de 40 anos, alguma coisa assim, que ela lembrou que ela tinha sido abusada pelo bairro inteiro. Qual é a probabilidade de que ela tivesse sido abusada pelo bairro inteiro dela quando ela era criança e todo mundo saísse impune? É muito baixa. Então assim, isso é muito perigoso. As pessoas foram mandadas para prisão, para cadeia, destruíram famílias por conta de coisas que não aconteceram. E como o próprio Shermer fala no livro, o fato de que a pessoa ia para lá para achar uma solução dos problemas da vida e eles prometiam que a pessoa lembraria de alguma coisa e eles vendo outras pessoas lembrando, isso forçava com que eles acabassem lembrando de alguma coisa, quer isso tivesse acontecido ou não. Então assim, existem coisas no mundo que são extremamente perigosas e nós devemos ficar atentos um pouco sobre isso, né? Hoje tem alguns problemas aí sobre uma certa terapia aí meio mística, não quero entrar em muito detalhe para não arranjar problema, mas que o autor lá alega que, assim, bom, se a criança foi abusada pelo familiar, pelo pai, digamos, a culpa é da criança, a criança deve ter feito alguma coisa para merecer isso. E aí tem juiz levando isso para a vara da família, então assim, pai e mãe lá estão separando, precisa ver questão da criança e tal, e o juiz manda, tipo, a família fazer uma sessão dessa terapia e o próprio autor do negócio diz que a culpa do assédio é da criança ter sido assediada e tal, do abuso. Então assim, tem sentido isso? É perigoso botar isso na vara da família, entende? É questão emocional e tal. Eu tenho um amigo nutricionista, estudante de medicina no Paraná, que a mãe dele teve 2 abortos espontâneos. E um dia ela foi numa terapia dessa. E a mulher disse para ela que os problemas da vida dela era porque ela não tinha nomeado esses 2 fetos que ela teve aborto espontâneo. Cara, qual é a necessidade? Qual é a... Sabe,
Tem alguma coisa palpável para dizer que o problema da pessoa é por causa disso? Então assim, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós acreditamos também. Porque essa ideia de dizer, o que cada um acredita, não é bem assim, né? Eu tenho certeza que, sei lá, quem tem filho aí, se o filho de vocês disser assim, eu não acredito em gravidade, quero pular do nono andar, vocês não deixam pular. Ué, a crença de vocês é mais importante? Não, é porque vocês sabem que a gravidade existe, quer a pessoa acredite ou não. Então assim, no mundo existem verdades objetivas e verdades subjetivas. As verdades objetivas é aquilo que acontece no mundo, quer eu acredite ou não. E a verdade subjetiva é aquilo que tem a ver com as minhas experiências. Então se eu tive um delírio, uma ilusão, uma experiência corporal, etc., isso é uma verdade subjetiva. Cara, eu vivenciei isso pelo meu corpo. Só que isso não quer dizer que ele seja uma verdade objetiva que acontece no mundo inteiro. E nós precisamos saber diferenciar essas coisas. Não é porque eu tive uma experiência que, meu Deus, isso é uma verdade absoluta, sei lá, eu tive eu acho que eu fui abduzido, né? Tinha uma experiência de abdução. Isso é uma experiência que eu tive. Mas isso não quer dizer que aconteceu de verdade. E nós precisamos saber diferenciar essas coisas. Não é negar a experiência da pessoa, invalidar a experiência da pessoa, mas é dizer assim, peraí, isso aqui é uma experiência que tu tiveste, porque assim, o nosso cérebro, ele é muito complicado, ele é muito complexo, ele se conecta, ele se comunica, né, as partes dos nossos cérebros, e às vezes um sinal que sai de uma parte do cérebro que chega na outra, ele chega distorcido. E aí aquela parte do meu cérebro, ela interpreta de uma forma completamente diferente do que o sinal que foi enviado. E isso pode causar uma série de percepções diferenciadas na nossa experiência de vida. Só que isso é a minha experiência como um indivíduo vivendo no mundo. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta do mundo. Algum de vocês dizer que não acredita em gravidade, não faz a menor diferença. Quem pular da janela lá e não tiver com paraquedas nem nada, cai. Porque isso é uma verdade objetiva, isso acontece quer nós acreditemos ou não. Então saber diferenciar essas coisas é muito importante, né? E principalmente saber assim, deixa lá, não está fazendo mal para o indivíduo? Será que não está fazendo mal mesmo? Alguns anos atrás eu li o caso de um menino americano que ele estava com câncer e a princípio o tratamento que ele estava fazendo não estava dando resultado e ele decidiu fazer esses retiros de tipo jejum de 21 dias, alguma coisa assim. E o menino morreu. Quer dizer que ele morreu porque parou o tratamento e fez o jejum? Não. Pode ser que ele tivesse morrido se estivesse fazendo tratamento igual. A questão é, quando nós pensamos no tratamento do câncer, nós temos mais evidência de que fazer o jejum de 21 dias ou fazer a radioterapia, a quimioterapia, qual dos dois é mais efetivo? Bom, até agora a radioterapia e a quimioterapia. Se o jejum de 21 dias fosse tão efetivo quanto esse pessoal alega, as empresas de seguro de vida, eles não gastariam dinheiro com quimioterapia e radioterapia. É muito mais barato o jejum de 21 dias. Então eles indicariam as pessoas fazerem jejum de 21 dias, mas não indicam, né? E aí talvez as pessoas às vezes pensem assim, mas eu já vi gente que fez o jejum e curou tal doença. Legal, essa é a pessoa que vocês viram que curou. E quantas pessoas fizeram o jejum e não curaram da doença? E quantas pessoas fizeram o jejum, qualquer outra terapia que vocês imaginarem? Quantas pessoas fizeram e morreram fazendo isso? Nós sempre lembramos daquilo que deu certo, isso é um viés de sobrevivência, né? Já falei em outros vídeos meus aí também. Então assim, nós temos que tomar cuidado com esse viés de seleção de buscar as informações que corroboram com a crença que eu já tenho. Então eu acredito que fazer, sei lá, dieta low carb é melhor. Calma lá. Só porque eu fiz e me senti melhor, mas eu posso ter me sentido melhor por uma série de outras razões, né? Quando eu falei no caso do câncer do menino, existe regressão à média, né? A história natural da doença, a maior parte das doenças aí, elas acabam retornando ao que seria o basal, nosso estado saudável, normalmente. Até 120 anos atrás, se eu tivesse torcido o pé, a probabilidade de sobreviver era maior ficando em casa do que indo ao médico, porque o médico lá não sabia ainda a questão de bactérias, de asepsia e tal, então o cara estava lá com a mão suja, acabava pegando uma infecção no ferimento. Ou porque os médicos acabavam testando algumas coisas, né? Os médicos aproveitavam que as pessoas estavam doentes com alguma coisa e eles iam testando. E as pessoas acabavam morrendo dessa forma. Então o método foi se desenvolvendo para se tornar cada vez mais rigoroso, mais criterioso para saber, faz sentido fazer isso ou faz mais sentido eu fazer isso? Isso aqui, então vamos por esse caminho, descarta isso. E essa é a razão pela qual o método científico ele é tão importante. O grande problema é nós não temos uma educação sobre método científico e pensamento crítico. As pessoas são muito ensinadas de que
tudo é verdade, depende de cada um tem a sua verdade. Não, não é assim que funciona, entende? Então, essa é a razão pela qual o método científico ele acaba sendo tão importante. Bom, acabei alongando bastante nesse discurso aí, até porque é um assunto que eu gosto bastante. Como eu falei, difícil indicar o livro só para quem realmente estuda filosofia da ciência, mas para quem tem mais curiosidade sobre o tema, eu recomendo muito O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que infelizmente o livro não está aqui, mas é um livro espetacular sobre pensamento crítico e metodologia científica. Beleza? Valeu!